começar, hein? Ó, 3, 2, 1. Meu nome é Juliana, eu sou cirurgia dentista, especialista, mestre e doutora em disfunção temporomandibular e dor orofacial. E hoje eu estou aqui com um amigo querido. E eu posso dizer meu ex-aluno, um pouquinho ex-aluno só, né? Que só na especialização, um pouquinho. Fico Meu ex-aluno muito aqui. feliz de ser seu aluno, sempre fui e sempre serei. É sempre uma alegria estar contigo e sempre aprendo com você. Então, fico mais do Ele é que sempre feliz de assim, poder uma ser seu aluno. gracinha. Rodrigo Polurra. É assim que fala seu nome, Rodrigo? Primeira É coisa que mais eu quero simples te do que fazer. parece. É mais simples, é só ignorar o H. É polua. Polua. É mais simples. Eu sempre erro, eu sempre erro. Você já me falou isso uma vez, Ah, eu acho que até no sem problemas. podcast, e eu esqueci, eu sempre erro. Mas, Rodrigo, começando aqui, eu vou imitar um grande amigo meu, né, o Clupro, que eu ouvi o podcast dele. Então, eu queria que você se apresentasse, né? Diga para mim, assim, quem é você, Rodrigo, para a audiência. Eu já falei quem sou eu para a audiência do Rodrigo que está entrando aqui, mas eu quero que você se apresente agora. Quem é você, Rodrigo? Me fala. Perfeito. Boa noite a todos, pessoal. Muito obrigado pelo convite, poder estar aqui com todos. Eu sou o Rodrigo, eu sou mais dentista e menos cirurgião. Eu sou também da área de reabilitação oral, sou especialista e mestre e doutor em especial em reabilitação oral na área de dor orofacial. E hoje eu atuo tanto na docência quanto na prática clínica, nas duas especialidades, na reabilitação oral, na disfunção e dor orofacial. E hoje eu estou aqui a convite da sempre querida professora Juliana, sempre generosa, para que a gente possa falar de um assunto que temos em comum, que nos encanta de forma comum, que é o bruxismo. É isso aí. E, assim, o convite partiu que o Rodrigo, ele é uma pessoa, assim, muito proativa, né? Tem que assim, falar, né, Rodrigo? Excelente professor, excelente pesquisador e bem proativo pra caramba. E ele, um dia, me mandou um e-mail de um trabalho, né? Dizendo assim, professora, olha... Não, na verdade, chegou um e-mail automático da SBPQO, eu olhei e falei, ué? O que é isso aqui? Eu? Aí eu fui perguntar para eles, falei assim, ô Rodrigo, teve algum erro, né? Chegou um e-mail aqui para mim, de um trabalho. Professora, não deu tempo de avisar, porque a gente vai submeter na SBPQO, mas depois nós vamos escrever, vamos te mostrar os resultados, mas a gente fez o trabalho de bruxismo em vigília. E quando ele saiu agora, publicado, finalmente, dia 13 de fevereiro de 2024, esse trabalho saiu no Journal of Oral Rehabilitation, uma revista de alto impacto na área, uma revista A1, né, para quem segue o CAPS, né? Eu não sei o fator de impacto dela pelo índice H, mas enfim. E esse artigo ele foi publicado e é um artigo que é uma grande novidade, que ele é o primeiro artigo que traz uma comparação entre métodos para terapia de bruxismo em vigília, né? Então eu queria que você contasse primeiro, Rodrigo, como que você pegou essa ideia e como que foi o processo disso? Porque às vezes as pessoas veem o artigo, mas não sabem os caminhos que nos levam a chegar até a publicação, né? Conta um pouquinho para a audiência. A história por trás. Na verdade, a história, esse trabalho, não dando um spoiler, ele foi fruto de um TCC de uma orientada minha na universidade, mas essa era uma ideia que eu já tinha vivenciado e sempre foi um questionamento para mim. Uma das maneiras que a gente foi ensinado e usa na prática clínica no paciente, que a gente consegue o diagnóstico e faz o diagnóstico do bruxismo da vigília, era realmente o uso dos aplicativos, para maneira de controle, para maneira até como ferramenta diagnóstica, ferramenta de manejo, porque era uma ferramenta acessível, é uma ferramenta acessível para o paciente, para que ele tivesse ali ao alcance dele. Mas o que eu observava na prática com os pacientes? No início, o aplicativo era excelente, uma aceitação muito grande no público jovem, no público adulto jovem, mas depois que passava o efeito novidade, aquilo ia cada vez menos sendo importante, até deixado de lado. E eu também tinha um perfil diferente de pacientes, um perfil de pacientes não tão conectados, ou que não pudessem estar conectados ou com acesso ao celular tão facilmente, incluindo uma amostra muito grande de dentistas, que não poderiam estar com o celular ali toda hora, e me reportavam que apertavam os dentes durante o atendimento, que reportavam que apertavam os dentes até colegas professores durante a atividade docente, ou seja, um público que não podia estar com o método digital ali tão fácil acesso. Isso já vinha algo que eu observava e me questionava e até discutimos juntos
sobre justamente essa possibilidade de usar ferramentas não excludentes, não para excluir a tecnologia, mas usar ferramentas analógicas de uma forma combinatória, de uma forma para somar no tratamento. Isso era uma ideia que eu já vinha pensando a esse respeito desde 2019, 2020. Em 2021, eu ingressei como professor na Universidade Estadual de Maringá, onde eu fui aluno, hoje eu tenho a felicidade de ser um docente, e uma aluna chamada Heloísa me procurou para que a gente pudesse desenvolver um trabalho. Uma menina excepcional, absolutamente incrível, completamente fora da curva, uma menina incrível. E ela me procurou, e pelo menos a nossa universidade, não é tão comum os alunos da graduação se interessarem por pesquisa e aceitarem esse desafio. E ela aceitou de prontidão. Ela aceitou de prontidão porque era algo que eu desejava fazer, era uma metodologia passível de ser executada pelas condições que nós tínhamos na universidade, e o público estava ali, né? O meu público era a amostra que a gente pensou no primeiro momento, era justamente dos estudantes universitários, dos colegas de classe, para que a gente pudesse executar esse trabalho nesse raciocínio. Será que a adição de outras ferramentas de natureza analógica, mas que estivessem presentes no contato visual do paciente, no contato tátil do paciente, poderiam somar no tratamento do bruxismo, no controle do bruxismo da vigília? Essa era a nossa dúvida. Não de forma nenhuma, novamente, reforçando, de jeito nenhum para desmerecer o aplicativo. Não. Mas para complementar para aquele paciente que talvez não tivesse tanto relacionamento com o meio digital, ou que não tivesse tanta oportunidade de estar com ferramentas digitais à sua disposição, mas principalmente também com uma ferramenta para complementar, para que não tivesse a perda do efeito novidade que o aplicativo, em algum momento, pelo menos os pacientes que eu tratava, sentia que isso acontecia. Num determinado momento, o aplicativo perdia um pouco do encanto, o apelo digital perdia um pouco do encanto. Então, era a proposta do trabalho verificar essas duas verdades. Será que o uso adicional, complementar, conjunto das ferramentas analógicas vem para somar? E mais, será que naquele paciente que já está com o tratamento relacionado ou já está fazendo uso das ferramentas digitais, mas não encontra o resultado esperado ou o caso não caminha de maneira tão favorável, será que se eu adicionar agora uma ferramenta na ideia de reinventar, uma ideia de reacender a chama, eu vou colher benefícios? Essa foi a proposta da pesquisa que a gente desenhou com a Heloísa e ela executou como um trabalho de conclusão de curso. Eu fico muito feliz de poder ter orientado ela, de ver um trabalho de conclusão de curso, conseguir gerar uma informação de alta qualidade, uma informação com empregabilidade clínica, é uma informação que a gente pode usar no consultório hoje, agora. Exato. E que tenha conseguido o reconhecimento. E a senhora sabe que é a minha consultora, é mais do que uma consultora em todo quanto é assunto de pesquisa, ainda mais no assunto de bruxismo. E eu havia lhe comentado aquele dia no IEL que teve o update, que eu pude participar. É verdade, é verdade. E enquanto o professor Conte estava falando, nós cochichamos um minutinho ali, que não tinha uma proposta. O professor Conte deu um puxão de orelha aquele dia. Mas foi por uma boa causa, não podia perder a consultoria contigo. E aí eu lhe mencionei essa ideia. E foi daquele momento, trabalhando, conseguindo lapidar, a Heloísa se formou, a gente conseguiu otimizar a amostra, porque há desafios que quem lê o artigo não entende, né? O paciente, incluindo os nossos pacientes que eram alunos de odonto, e claro, existia um grau de colaboração deles, mesmo eles chegavam no ponto que já não respondiam, se sentiam não participativos, porque a pesquisa objetivou ver 30 dias de uma vida. 30 dias que era para ver o maior número de situações possíveis. A maioria dos trabalhos avalia o paciente por 7, por 10. Só que, como a gente mesmo viu na pesquisa, em dias que eles estavam mais estressados, no caso, os alunos foram expostos às provas, né, semana de provas, semana de exames, mesmo os pacientes eles voltavam a apresentar um pico de comportamento. E o que eu vejo nos trabalhos de 7 dias é que talvez não traduz a verdade. Não conseguiu, Exato. Em 7 dias, viver tudo aquilo que a rotina da pessoa tem para viver. Agora, vou só contextualizar para quem está ouvindo o podcast ou assistindo a live,
que a gente está falando sobre bruxismo em vigília, né? Eu acho que não sei se todos aqui são familiarizados com isso, que é um comportamento oral, é um conjunto de comportamentos orais, né? Existem vários comportamentos, então você tem desde um encostar de dentes ao apertamento dentário, ou até não encosta os dentes, né? O bracing, né? Que você fica com a musculatura contraída, isso faz parte de bruxismo em vigília. E o que a gente tinha na literatura até então era um indício que o método que avalia a frequência de bruxismo em vigília, ele se chama método traduzido do inglês, que não fica muito bom, né, em português, assim. Eu acho que seria método real life, como é que fala isso? Vida real, né? Mas o traduzido é método ecológico de avaliação, que a gente envia um lembrete ao paciente e o paciente anota ali se ele estava naquele momento executando. E o primeiro trabalho que foi feito com um aplicativo assim, que foi o BruxApp, né, que eles usaram em tempo real. Obrigada, Adri. Brooks Partner me lembrando aqui nos comentários, em tempo real. É isso que é bom, né? Ter meu grilo falante aí nos comentários é sempre bom. Então, assim, então, em tempo real. Então, o primeiro trabalho que a gente leu foi aquele do BruxApp, que eles usam o BruxApp por 7 dias, uma população também de estudantes de odontologia. Depois eles ficam 30 dias sem usar, vão usar novamente e percebem que só da pessoa saber que existe bruxismo em vigília, ela consegue reduzir em 30% o número de eventos. Então, esse é o primeiro trabalho. Mas, como você falou, não tinha um trabalho que passava, que perpetuava e que observava esse período maior, né? O que aconteceu com essas pessoas ao longo desses 30 dias. Eu acho que a primeira coisa a gente tem que falar, né? Parabenizar a Heloísa, porque eu imagino que a dificuldade que ela teve de lidar com essa amostra. Porque a gente tem lá em Bauru a Daiane, a professora Ana Conte também já fez alguns trabalhos com essa metodologia. Na PUC do Paraná também a professora Elisa Camargo também já fez essas metodologias assim de método ecológico de avaliação, e é tão difícil, né? É tão difícil ficar ali com o paciente. Imagina em 30 dias direto, é bem complicado mesmo, né? Muito, muito, muito. Foi a maior dificuldade. Dificuldade, acho que toda pesquisa clínica sempre é o fator humano, mas a manter o paciente, manter os nossos voluntários da pesquisa ali participativos, porque a metodologia exige um número mínimo de respostas, um mínimo de prática. Então, precisava de uma manutenção constante desse esforço. Então, também aqui vou abrir um parênteses e agradecer a cada voluntário que fez parte da pesquisa e colaborou, e que isso sirva de incentivo a todos, né? Todo mundo, toda vez que a gente participa de uma pesquisa, seja como pesquisador, seja como voluntário, a gente está contribuindo para o avanço do conhecimento, e isso merece toda a parabenização possível. Então, agradeço a todo mundo que colaborou conosco. Isso é fantástico. Agora sim, deixa eu só... Vou trazer só mais uma coisa que eu quero te perguntar, algumas coisas sobre essa pesquisa, mas assim, só dizendo que por que se usa o método de mudança comportamental, né? E por que isso é tão importante no consultório? Eu vejo muito, sabe, Rodrigo, os dentistas se queixarem desse método, dizendo, olha, eu não consigo, na grande parte dos meus pacientes, eu não consigo mudar um comportamento, né? Então, a sua pesquisa vamos segurar um pouco os resultados para ver se mudou ou não, né? Mas o que eu acho, às vezes, é que o dentista ele também tem que conhecer o método. E uma coisa que também, não sei se a gente já conversou várias vezes e você falou, que são os exercícios mandibulares para deslocamento de disco. Lembra que você falou, professora, tem que observar o paciente 45º dia, se não há, né? E a gente conversou que o exercício mandibular para deslocamento de disco vai fazer efeito. Isso é outra pesquisa dele, viu, gente? Depois a gente pode trazer essa outra, fazer outra live no 45º dia. Então, você vê, a gente tem que acreditar no método, é a primeira coisa, tá? Não existe pessoas difíceis, é você explicar, primeiro educar, acreditar no método e acompanhar. Isso é uma coisa séria, não é assim, instala aí o aplicativo e não encosta os dedos, que é o que eu vejo todo mundo fazendo. Lá no consultório a gente leva um pouquinho mais a sério isso. Eu sempre falo para os meus alunos, levem a sério esse tipo de recomendação, converse com o seu paciente, que é muito importante.
Mas eu quero te perguntar uma coisa assim, agora eu vou falar um pouquinho da pesquisa em si, do método ali, né? Como é que foram os grupos? Como é que vocês bolaram? Quem ia receber o quê? Como é que foi isso? Como é que foi feito isso? Ó, como o cálculo amostral revelou que nós precisávamos de uma amostra de aproximadamente 66 a 72 pessoas, e a nossa ideia era que fosse uma população de vida homogênea, ou seja, eles frequentassem os mesmos lugares, eles estivessem dispostos aos mesmos estressores. Então, para que justamente o ambiente, o comportamento fosse de alguma natureza homogênea, a gente pensou em fazer isso justamente com alunos, tá? Alunos da graduação, porque eles vivem, apesar de suas individualidades, uma vida bastante similar, né? Vão nos mesmos compromissos, têm as mesmas tarefas, passam pelos mesmos desafios, têm uma faixa etária muito semelhante. Então, esse foi o nosso primeiro ponto. E aí a gente selecionou os alunos dos últimos anos, quinto e quarto ano, aqui a nossa graduação vai até 5 anos, e a gente selecionou esse grupo e com mais alunos que eu tenho de mais uma instituição, para que a gente chegasse numa amostra inicial. Então, a gente começou com 90 pacientes e que os critérios de exclusão a gente foi retirando alguns indivíduos, que era justamente os pacientes que não poderiam ter sido previamente tratados a respeito de bruxismo, porque como os próprios outros trabalhos mostraram, se já foi tratado uma vez, você já não é mais 0 quilômetro, ou pelo menos o efeito novidade que o aplicativo e os próprios lembretes vêm oferecer, já teria perdido uma parte do efeito. Então, não podiam ser pacientes que tinham essa situação. Nós excluímos da amostra também pacientes com queixas dolorosas, para que não tivesse uma interferência nesse fator, que a ideia era justamente mostrar comportamento, alteração de comportamento. E o grande fator de gargalo era justamente o uso do aplicativo, o uso das respostas. Precisava de um número mínimo de 60% de respostas úteis. Como que seria isso, né? O aplicativo, ele era tanto o nosso método diagnóstico do bruxismo da vigília, mas quanto o nosso acompanhamento, nossa ferramenta de respostas do paciente. E o aplicativo selecionado, que era o Desencoste Seus Dentes, dos nossos colegas, ele mandava 10 alertas por dia, nós configuramos dessa natureza, e que o nosso participante teria que responder de maneira satisfatória pelo menos 60% desses alertas. 60%. Descartando os alertas que ocorressem, por exemplo, quando ele estivesse mastigando. Se estivesse mastigando, era de se esperar que eventualmente o dente encostasse. Ou que se ele estivesse falando, que estivesse em alguma atividade nessa natureza. A ideia era justamente pegar ele no seu dia a dia desprevenido. Quando ele está estudando, quando ele está assistindo aula, quando ele estava atendendo, nesses momentos que eram as respostas válidas. E como isso, infelizmente, é uma parte que depende da colaboração, alguns dos nossos participantes não conseguiram atingir o número mínimo de respostas e por isso foram excluídas. E é o desafio da pesquisa clínica. Quantos foram, Rodrigo? Rodrigo? Dos 90 iniciais, a gente teve uma exclusão de 13 que não conseguiram concluir total. A gente teve pacientes que acabaram sendo excluídos porque já tinham recebido tratamento de bruxismo da vigília, incluindo já tinham sido meus pacientes, ou pacientes do Rafael, nós também, nosso colega, que é também professor comigo. E a gente conseguiu, felizmente, chegar na nossa amostra que a gente precisava, que era o número de 72 indivíduos, então uma amostra bastante considerável pela nossa população, e pelas características de homogênea, porque conseguiram passar esses 30 dias de forma colaboradora, que colaboraram com a pesquisa, e nesses 72 indivíduos nós dividimos em 3 grupos, na tentativa de responder aqueles nossos questionamentos. Nós dividimos eles em um grupo que desde o início, do início ao fim, que era o nosso grupo 1, eles fizeram uso das 2 ferramentas. Ferramenta digital, que é o aplicativo Desencoste Seus Dentes, monitorando o comportamento dos 30 dias, mas que além disso, eles receberam de nós uma ferramenta analógica. Um pouquinho aqui para mim. Oi? Qual parte? Será que sou eu? Eu estou te ouvindo bem. Será que foi eu que caí? Acho que você deu uma tremedinha. Uma caidinha? Tá. Conseguiu pegar a parte dos grupos? A gente pegou... Então, os 72 grupos a gente dividiu em 3. O primeiro era o que fez o uso combinado das ferramentas analógicas, né, nosso aplicativo, e o de... a ferramenta digital, o aplicativo, e analógica, a gente pensou e fez o uso de adesivos. Adesivos porque justamente o nosso público ali tem um costume, pelo menos regional, local nosso,
colarem adesivos nos cadernos, colar adesivo no celular, colar adesivo nos boxes. Os boxes nessas clínicas, eles são personalizados, então é normal o aluno fazer uma individualização do cantinho que ele atende, para ter uma particularidade, para que ele tenha uma identificação com aquele consultório, como pertencência a ele. Então, o adesivo se tornou nossa ferramenta, mas até o próprio professor Garanhani tem e divulga as fitas, também são outras ferramentas interessantes. Eu mesmo faço uso de outras alternativas, mando o paciente trocar relógio de braço, colocar aliança que ele não usa, amarrar outras fitinhas que ele em outras regiões, no volante de carro, mas a ideia era que tivesse alguma coisa que fosse agradável aos olhos do paciente, chamasse atenção aos olhos do paciente, aos olhos do nosso indivíduo, nosso participante da pesquisa, e que trouxesse recado para ele. Como o nosso público eram alunos, a gente tentou fazer de uma forma que fosse mais divertida, os nossos adesivos eram recados, muitos inspirados no professor Garanhani, nas postagens sempre bem-humoradas dele, a respeito de desencosta seus dentes, relaxa, fica calmo e desencosta. E nessa tentativa de que o aluno olhasse para aquele lugarzinho dele, onde ele tinha colocado o adesivo, aquilo chamasse atenção, eram todos coloridos, todos muito bem desenhados, todos também feitos pela Heloísa, menina extremamente caprichosa, e tinham essa função. Então, o grupo 1, desde o primeiro dia, ele viveu as duas ferramentas, digital e analógica. O grupo 2 foi o nosso grupo controle tradicional, que fez uso somente do aplicativo. E a ideia a comparação entre esses dois grupos já era para trazer a resposta para a primeira pergunta. Será que o uso combinado ele é melhor do que o uso unitário? Melhor, né? Uhum. Tá bem? E aí a gente adicionou um grupo terceiro, porque eu também já ouvi de outros colegas essa situação. De nossa, o paciente no começo ele usa o aplicativo, principalmente aqueles que não conheciam antes, acham aquilo muito interessante, têm um engajamento, mas depois de um tempo parece que morre o efeito novidade. É aquela pessoa que no 1º de janeiro se matriculou na academia pelas promessas do ano novo, mas passou uma semana, desistiu. E na ideia de tentar reacender a chama da paixão, a gente pensou, olha, vamos começar com um grupo que está usando somente o aplicativo e no meio do caminho a gente vai contemplar esse grupo com os adesivos também, adicionar os adesivos no tratamento, para verificar se essa adição desse plus, a gente conseguiria reacender esse efeito novidade e verificar se seria melhor também, ou poderia ser uma maneira de renovar o tratamento. Porque a gente sabe que muitas vezes o tratamento ele é longo, e isso eu observo nos casos, fazendo uma analogia dos exercícios, das fisioterapias relacionadas aos estalos, o que a senhora comentou é absolutamente verdade. Muitas vezes o dentista está oferecendo ao paciente aquilo que nem ele acredita. Faz exercício, instala o aplicativo ali. Mas não é só isso. Não é só isso. Tem que instalar junto com o paciente. Você tem que configurar junto com o paciente. Você tem que fazer ali a simulação. Olha, quando tocar vai acontecer isso, vai fazer assim. Você aperta aqui, você faz isso. Viver com ele. E cada retorno do paciente tem que ser cobrado. Cadê o aplicativo? Eu sempre falo o paciente, né? Além das outras recomendações, das outras situações, de eventuais para os diagnósticos específicos, fisioterapias, recomendações, exercícios. Olha, você pode mentir para mim, né? Você pode dizer que você não fez a fisioterapia, que você fez a compressa, mas não fez, mas o aplicativo não mente. O aplicativo ele gera ali um relatório. Então, se você respondeu não, eu vou saber. E é do seu interesse melhorar, então é do seu interesse participar junto comigo. E o aplicativo ele vai estar a beleza de tentar personalizar o horário em que isso acontece, pelas informações que ele gera. Então, é importante a gente ter esse retorno, essa cobrança do paciente, no bom sentido, né, de que ele fez o uso da ferramenta e que ele está usando isso de maneira correta ou não. Então, isso é extremamente importante. E na ideia de dividir a nossa amostra nesses 3 grupos, era justamente para isso, para a gente pudesse responder esses questionamentos. A combinação é superior? Eu consigo, naquele caso que não está caminhando bem, que não está sendo tão interessante, ou aquele caso que o paciente foi colaborador no início, mas o efeito novidade já se perdeu, o próprio aplicativo já não é mais tudo aquilo. Será que há alguma forma de eu melhorar? Porque o que eu fazia antes, eu trocava aplicativo, tá? Eu trocava aplicativo na ideia de voltar, mas o problema estava que o efeito digital já não era o mesmo. Digital não é mais o mesmo, né? Tá no celular, tá no smartwatch, mas não era mais o mesmo. Então essa era a proposta, por isso que a gente fez
a configuração da pesquisa nesses 3 pontos. O aplicativo, em todos os grupos, foi a ferramenta de contagem. Então, foi através do aplicativo que nós contamos o número de vezes que o nosso indivíduo se pegava, se reportava, fazendo algum comportamento do bruxismo da vigília. E isso também foi um ponto de porquê um ponto vantagem, né, da nossa amostra serem estudantes de odontologia, porque eles tinham uma capacidade de identificação, de autopercepção natural, de entender a diferença do brace trust, conseguir entender essas nuances. Então, isso também foi um ponto positivo nesse aspecto. O aplicativo foi o nosso contador, porque, novamente, nós não estamos dizendo para não usar, mas assim na ideia de tentar colaborar e verificar se essa colaboração era favorável. É isso aí. Então, e assim, tem algumas pessoas comentando aqui, a Laila, né? Algumas pessoas, a Laila. Oi, Laila. E a Laila comentou aqui que tá falando que o aplicativo nem sempre está funcionando. Laila, olha, posso te falar uma coisa assim? Tem outros aplicativos que a gente pode usar, né? A gente não precisa usar somente o aplicativo dedicado para bruxismo. Por exemplo, um aplicativo de tomar água, e você só muda o contexto dele, que às vezes no celular do paciente está cheio de aplicativo, mas ele tem já um de tomar água, que já foi instalado e não precisa desinstalar outro, porque ele não quer. Então, a gente tem que achar alternativa, né? Exatamente. E aí, assim, voltando aqui ao trabalho, eu estou com ele aberto aqui, e eu vou deixar ele lá no meu canal e na legenda aqui o link. Vou deixar o link do trabalho no canal aqui, enfim, todo lugar que for esse vídeo, todo lugar que for esse podcast, vai estar ali o link para o artigo. E aí eu vi que no começo vocês fizeram um baseline, né? Vocês avaliaram ali em todo o grupo com o aplicativo para vocês ter uma métrica. E aí a taxa de resposta foi de 60, né? E teve uma variação diária aqui. E vocês partiram mais ou menos de uma frequência. E aí as coisas que as pessoas vão ter que entender um pouquinho. Que bruxismo em vigília ainda a gente não tem uma marca de corte. Então a gente não sabe dizer, você tem bruxismo em vigília. Então a gente fala assim, que você tem uma frequência alta de comportamentos ligados ao bruxismo em vigília. Esse é a nossa fala para o paciente. Então, nessa frequência, quer dizer, quantas vezes você estava assim durante o dia, a gente vê aqui que entre 60 a 50, né? 50 a 60% das respostas foram positivas. Olha que coisa, né? É bastante isso, né? No caso aqui do bruxismo em vigília, muito comportamento, né? E eu me lembro de uma pesquisa do Roberto, da Elisa, eu não sei se foi com a Elisa essa pesquisa, Roberto Garanhas, se você quiser me corrigir, em que mostrava, viu, Rodrigo, que é um dado interessante. A gente está aqui com 50 a 60 estudantes de odontologia, e mostrava que estudantes de odontologia ainda tinham um fator protetor para bruxismo em vigília, tinham menos frequência de bruxismo em vigília. Então, se a gente pensar nisso, imagina os outros estudantes que nem imaginam que dente existe, esquece que dente existe, né? Exatamente, isso era um ponto que chamou muita atenção nossa. Imagina uma população leiga, uma população que não tem essa noção, porque eles já tinham recebido aula, já sabiam que bruxismo, né, o potencial, algo a ser evitado. Então, imagina realmente uma população totalmente leiga e desprovida. Então, provavelmente os números verdadeiros são maiores. Me conta uma coisa aqui, como é que vocês fizeram, então, para aqueles que estavam só com adesivos, marcarem a frequência de bruxismo em vigília? Esse é um ponto importante. A gente cogitou ter esse grupo do puro adesivo. Só que se eu tivesse um grupo puro adesivo, ele teria que marcar isso de uma forma sempre também analógica. Então, ele teria que marcar num caderno, ele teria que fazer alguma coisa de uma forma menos prática. O que nós imaginamos que isso teria ter uma participação menor ainda do nosso indivíduo. Porque responder o aplicativo é coisa de segundos. Em segundos ele consegue ter essa resposta. Por isso, nós não tivemos um grupo puro, puro adesivo. Foi puro adesivo. Isso é verdade. Isso. É verdade, desculpa. Isso. Me falhou aqui a cabeça. Mas esse é um ponto importante. Até os revisores questionaram. Poxa, mas não deveria ter um grupo? Deveria. Mas não era prático, não era viável de ser feito. Não era viável. Não seria viável a resposta. Que entra o analógico junto depois. É isso.
Eu vi aqui que o professor Rafael Santos Silva, meu brother aí de Maringá, Grande foi seu Rafael. professor, né? Foi meu professor, hoje é meu colega, hoje temos um curso juntos no IUA. A gente Muito brinca feliz que de o estar com ele. Rafael a gente brinca que o Rafael ele é o descobridor de talentos, né? Que ele puxou aí o Yuri Costa e agora o Rodrigo Polua, olha, né, Rafa? E ó, parabéns por ontem para você, Rafael, e para você também, Rodrigo. Eu acompanhei. Vocês estavam ótimos na inauguração Muito do obrigado, IUA muito obrigado. Maringá. Está muito Olha, feliz. desejo muito sucesso a vocês aí em Maringá com essa nova escola aí. Viu, Rafa? Muito feliz. Esperamos em breve. Te conversa. esperamos em breve uma visita. E aí, então, vamos só continuando aqui falando, que o Rafael entrou aqui, atrapalhou. Pô, Rafael, estamos gravando uma coisa que a gente gosta de ouvir, que é podcast. E a gente, e aí foi, então, partiu aí de 50% a 60% de respostas positivas, o que é muito. E aí a gente começa a perceber que no começo, aqui nos 15 primeiros dias, eu estou vendo o gráfico, depois eu vou mandar o gráfico no meu canal também, para quem quiser ver, é só se inscrever no meu canal, vou mandar o gráfico para as pessoas verem. A gente observa que o grupo 1, ele teve uma resposta, nos 15 primeiros dias, foi uma resposta pronunciada, né? Fala um pouquinho a respeito disso, desse comecinho. Os 3 grupos experienciaram uma redução do comportamento. E isso já era algo que nós esperávamos, porque justamente os aplicativos já são consolidados com uma ferramenta para esse fim, e realmente a ideia, a metodologia de você utilizar esses lembretes para inibir o comportamento é favorável. Então a gente já esperava isso. Mas o que a gente ficou feliz é justamente esse ponto. O grupo que teve a adição dos adesivos, ou seja, o nosso grupo 1, a redução foi mais significativa. Desde o começo, a redução foi bem mais significativa. Logo ali, no nosso 5º, no nosso 10º dia, já era estatisticamente significante essa diferença entre os grupos. Porque justamente o paciente foi experienciado numa maior quantidade de lembretes para conseguir se beneficiar. Então, isso já foi muito interessante. E confirmou uns pontos. Nossa primeira resposta a gente conseguiu já obter. Que, sim, confirmando a literatura, a utilização da metodologia digital é interessante? É. Mas se eu conseguir adicionar, complementar, incrementar e ampliar isso através de metodologias analógicas, no nosso caso que foi o adesivo, isso se torna mais significativo logo de cara. É um paciente que sai na largada. E hoje, particularmente, é a metodologia que eu utilizo. Eu tento entender um pouco do meu paciente para poder entender em que momentos que eu consigo colocar isso na vida dele. Você mencionou a respeito de não necessariamente usar o aplicativo voltado para o bruxismo. Isso é verdade. E, curiosamente, essa semana, 2 pacientes. Uma paciente é nutricionista e ela vive com o aplicativo de tomar água. Tá perfeito. Olha, toda vez que você toma água, você se lembra, começa a adicionar esse comportamento. E uma outra paciente que, por questões sistêmicas, faz uso contínuo de várias medicações ao longo do dia. E é o aplicativo que comanda a tomada dos remédios. Então, olha, toda vez que o aplicativo adicionar, vamos colocar mais uma tarefa. Além de tomar medicação, se observar, se comportar, se lembrar. Eu tenho pacientes que são motoristas de aplicativo. E o cara fala, olha, por mais que eu estou ali com o celular para ver as corridas, eu não consigo ver o aplicativo. Então, e era um paciente muito religioso, então vamos amarrar a fitinha de Nossa Senhora no volante. E para ele funcionou super bem. Para ele funcionou muito bem. Pacientes também que eu tive, que são professores de academia. Olha, toda vez que eu estou ali ajudando os alunos a fazer exercício, eu me pego apertando e agora que você me mostrou, eu vejo os alunos pegando também. E ele tinha que usar, pelo uniforme da academia, munhequeiras. Cara, aí eu dei um broche para ele, ó, coloca na munhequeira. Toda vez que você olhar, que você vai olhar sem parar para aquilo, para levantar os pesos, você adiciona esse comportamento de ser um lembrete. Então, acho que essa parte de entender o paciente, entender que momentos que você consegue colocar, adicionar, para não ser um negócio chato, porque tudo que for chato, ele desiste de primeira. Dura 2 dias e acabou. Então, isso era muito importante. E a gente conseguiu ver também com isso, que com a adição desses lembretes, que tinham um cunho humorístico, tinham um cunho de ser agradável e ser atrativo, os resultados foram superiores, foram melhores, e eles se beneficiaram disso. Eles se beneficiaram. E aqui, no caso, nós usamos os adesivos.
mas a nossa ideia, e essa ideia ela pode ser transportada para os outros comportamentos, para a fita, para o lembrete, para o post-it. A ideia é estar aos olhos do paciente, estar ao alcance das mãos dos pacientes, para que isso sirva de um complemento da adição desse novo comportamento. Até hoje, você viveu apertando os dentes. Então, agora, a ideia é que você viva relaxado, que você viva com os dentes soltos, e é nesse ponto. Então, ficou muito interessante, muito interessante. Isso foi um primeiro resultado muito agradável, muito agradável. Então, só recordando para quem está chegando agora, a gente está falando aqui do trabalho que foi publicado no Journal of Oral Rehabilitation, que foi um trabalho com 72 pacientes, estudantes de odontologia, e para me corrigir aqui, fiz uma confusão, o Rafael entrou aí e me confundiu. Foram 3 grupos, né? O grupo 1, que é aquele com o digital e o analógico juntos. Exato. O grupo 2 só o digital, e o grupo 3, que começa com o digital e depois recebe o acréscimo do analógico, que é um grupo bem interessante também, né? Isso ele mesmo. Ele parte junto. É muito legal o gráfico, porque o gráfico, nitidamente, a gente vê o grupo 1 se destacando, né? E depois, ele se destaca. eu consigo mostrar. Peraí, vamos ver aqui, ó. Você compartilhar, Bruno? Seria bem legal. Aí, ó, pronto. Aê! Aê! É que faz tempo que eu não faço live, eu desaprendi. Isso então, mesmo. Aqui, ó, a gente tem partindo entre a frequência entre 50 e 60, né? E o grupo 1, que é aquele que tem as 2 técnicas, ele vem desde o começo, os primeiros 15 dias é impressionante, né? Uhum. Aí a gente vê aquilo que você falou. O que aconteceu aqui, Rodrigo? O que aconteceu nesses dias aqui, ó? Você consegue saber? Uhum. Então, esse que foi um ponto interessante. E como a nossa amostra vivia ali conosco, né, ou seja, do nosso meio, eu tinha a oportunidade de saber exatamente o que estava acontecendo em cada dia. E aí, curiosamente, no dia 19 e no dia 24, foram 2 dias relacionados às provas finais. A do dia 19 foi a última prova, do dia 24 foi o dia de exame para as turmas. E aí, o que é interessante mostrar? Que mesmo o paciente conscientizado, que mesmo o paciente munido e cercado de alternativas, se ele está exposto a um agente estressor, se ele está num ambiente, ou pelo menos vivendo um dia mais complicado, ele vai ter uma tendência de aumentar o comportamento. Claro, felizmente, muito menor do que no início. Mas isso mostra que o dia a dia não é um tratamento que vai durar 2 dias e vai acabar. Esse comportamento do paciente ele tem que estar presente sempre. E talvez até ser reforçado quando há uma expectativa de um agente estressante, de uma modificação de comportamento. Então, agora também para os meus pacientes, que eu consigo entender um pouco da rotina dele, ele já me fala, olha, aquele dia eu vou viajar, vou ficar estressado, esses dias que eu vou estar em reuniões de trabalho importantes, eu vou ficar mais complicado. Olha, então nesses dias você vai ter que reforçar. Você vai reforçar o comportamento, reforçar o teu lembrete, as alternativas possíveis, porque é de se esperar esse aumento mesmo numa pessoa conscientizada, mesmo numa pessoa que está munida de alternativas para fazer esse controle. Então, isso foi dado muito interessante. Exatamente dia 19, dia das provas finais, e dia 24, quase uma semana subsequente, que foram os dias dos exames. E esse foi bem interessante de observar. E ali, observando no gráfico, né, a respeito do nosso grupo 3, que é a faixinha amarela, se a gente puder mostrar, olha o que é interessante. Do dia 1 ao dia 15, ao dia 16, o grupo 2 e o grupo 3, que tecnicamente nesses primeiros 15 dias eles eram totalmente idênticos, você vê um comportamento similar. Eles estão reduzindo porque a ferramenta digital reduz, a gente espera isso. Só que quando eu adiciono a ferramenta analógica no meu grupo 3, eu já começo a separar as curvas. Eu já começo a observar que essa adição ela vem trazer um resultado positivo e o nosso grupo 3 começa a se comportar muito mais com o grupo 1, mostrando que, poxa, aquele paciente que talvez esteja patinando um pouco no caso, ou ele não seja tão colaborativo, ou mesmo não tenha tanta essa possibilidade do uso só do digital, ele já está com o aplicativo, ele já conhece. Eu recebo muitos pacientes que eles já chegam usando o aplicativo, porque já ouviu na rede, outro dentista já passou, e ele até já perdeu um pouco da fé no aplicativo. Ah, mas eu já conheço, já usei e não funcionou. Olha, usa, mas agora você vai usar dessa forma, você vai usar com mais esse lembrete, com mais o adesivo, com mais a fita. Você fazer essa adição no tratamento vai sim potencializar e reacender
esse poder, esse potencial do tratamento na redução do comportamento. Então, o grupo 3 mostrou para a gente essa característica bem interessante. E aí, aqui no bate-papo, tá rolou uma pergunta aí, estamos perguntando se o professor Ricardo Thanos, um abraço para ele, em Belo Horizonte. Abraço, Ricardo. E perguntando o que seria mais eficaz, né? Fita ou adesivo. Eu vou dar a minha opinião aqui, que eu acho que uma coisa que você falou, Rodrigo, que eu achei sensacional, é que a gente vai lá, por exemplo, pegando o gancho, né? Saindo do bruxismo e indo para a dor, a gente sempre vai ali Congresso da Associação Internacional do Estudo para a Dor, e a gente ouve há anos falar, individualize seu tratamento seu tratamento vai ser mais eficaz, né? E aí, uma das coisas que você falou que eu achei sensacional é individualizar para cada pessoa. Você falou, aquele motorista do aplicativo, ele amarrou no volante, o professor da academia amarrou, pôs um broche. Não é pesquisa isso, a gente pegou. Vamos lá, na pesquisa a gente tem que uniformizar. A gente sai da pesquisa e vamos aplicar agora na clínica. Na clínica, não necessariamente a gente tem que usar um adesivo, né? A gente pode usar o que for. E aí o professor Roberto aí colocou, enquanto você estava falando, ele colocou assim que ele acha, né, na prática clínica dele, que a fitinha é mais eficaz que um adesivo. Mas, Roberto, eu também vou te falar uma coisa. Para mim seria horrível, porque eu acho eu não gosto de amarrar nada no meu braço. Então, assim, é eficaz, mas para aqueles que topam isso, né? Eu atendo um público aí que não vai querer colocar aquilo lá, vai colocar pulseira em cima para tampar, né? É como a gente fazia quando a gente ia para Bahia. A gente amarrava a fitinha e chegava em São Paulo aquele negócio que ele podia cortar. Isso é década de 90. Agora o Gabriel vai pegar no meu pé. Década de 90. Eu amarrava aquilo lá ia ficando horroroso, porque não podia quebrar, senão o desejo não ia ser atendido. Eu botava um monte de pulseira em cima. Então, eu acho que tudo depende. Quando amarrado, ok. Quando a pessoa aceita, ok. Mas é porque para aquela pessoa é legal, né? Então, eu acho que tudo depende. Acho que uma coisa que a gente tem que ter no consultório, então, Rodrigo, uma coisa que você falou, eu acho brilhante, que é tenha estratégias e não desista, né? Não desista, porque é importante, é interessante você não desistir do seu paciente. E uma outra coisa assim que a gente não falou, que não foi dito na pesquisa, não foi avaliado, pelo menos a gente, pelo amor de Deus, né? Vai que eu li essa pesquisa, mas é que faz um tempo, calma. Mas não foi avaliado, o método aqui você não falou, e eu acho que talvez no futuro, se a Heloísa quiser amplificar a coisa, seria avaliar a questão psicossocial, né, Rodrigo? Sim, infelizmente a gente não fez uma avaliação sobre isso, não foi feita mesmo. Mas era um ponto que contribuiria muito, sem dúvida. Eu acredito muito, porque hoje, pensando em bruxismo, porque bruxismo em vigília, você sabe que eu gosto, né, Rodrigo? Quando eu vou estudar o bruxismo, eu vou estudar neurociências. Essa semana eu estou muito emotiva, porque ontem eu fui lá, onde eu fiz mestrado, e vi que eu escrevi uma frase quando eu comecei o blog, que eu era mestranda em neurociências. Olha que fofinha, né? Tantos anos atrás. Mas eu gosto de estudar bruxismo, vendo como que esse movimento se inicia, né? E a gente sabe que bruxismo em vigília não é a mesma coisa. Você viu? Você falou do bruxismo da academia, né? Do esporte. Sim. Esse bruxismo é um bruxismo fisiológico quando a gente usa as mãos. O dentista tem muito esse. Você trabalhou com essa população. Mas tem um bruxismo que é associado, que é o que as pessoas acreditam até que seja o mais comum, que é associado a um comportamento ligado à ansiedade, né? Ao estresse, à ansiedade. Então, eu acho que talvez o futuro da pesquisa do bruxismo vai ser separar essas pessoas, individualizar cada tipo de bruxismo em vigília. É difícil, né? E assim, mas eu só queria falar para a audiência que está aí, não esquecer de avaliar esse aspecto no consultório e referenciar seu paciente. Porque muitas vezes você fala, não consigo, não dá conta desse paciente, o que está faltando é ele controlar, então, né, outros fatores. Fatores agregadores, fatores ao redor, né? A gente tem que entender o indivíduo. Não. A equipe multiprofissional sempre vai ser superior. E quem ganha é você, profissional, por estar dividindo responsabilidade, e o paciente por estar recebendo um tratamento muito mais integrado do que você sozinho conseguiria. Então, o sistema de referenciamento, de encaminhamento, só vem a ganhar para justamente a gente conseguir unir forças para melhorar o nosso caso clínico. Então, só tem a ganhar.
tem que ganhar. Ô, Rodrigo, agora eu queria que você comentasse aqui essa tabela aqui, ó, que essa é a tabela 2 do artigo, e que vocês compararam a frequência das respostas sim entre os grupos. Tá conseguindo ver aí? Isso. Do Que é grupo o que 1, você a tabela falou, 2 né? é da comparação entre as diferenças de média realizadas pelos grupos. Porque nós consideramos o bruxismo justamente os pacientes que respondiam que estavam apertando o dente ou fazendo algum comportamento de bruxismo naquele momento. E aí é muito interessante observar que sim, há uma redução em todos, mas o nível de redução quando eu faço o grupo 1 versus o grupo 2 é o mais significativo. Aliás, é o único significativo nesse aspecto de resposta. Porque justamente um grupo foi menos beneficiado, né, no caso o grupo 2, porque experienciou um número menor de lembretes. E quando o grupo compara o grupo 1 com o grupo 3, tem diferença? Tem, mas ela não é tão significativa, tá? Porque justamente nos mostra que o uso complementar da terapia, independente do momento que ela é adicionada no tratamento, vai trazer benefícios para o nosso paciente, vai trazer. E não só a adição, e aqui eu estou extrapolando um pensamento que eu tenho a respeito disso, mas a renovação. Eu também já vivenciei isso de o aplicativo perdeu efeito, a fitinha perdeu efeito, o adesivo perdeu efeito, e era um paciente que era justamente dentista. Então, o que a gente fez? Os nossos alunos, eles aqui na universidade, como eles lavam material de forma coletiva, e eu acho que isso é em todos os lugares, e os instrumentais são todos iguais, né? Eles colocam borrachinhas para individualizar o cabo dos instrumentais, cada um de uma cor. É. E aí, eu tenho algumas dessas borrachinhas, e que eu tava um coletista que era meu paciente. Voltei? Voltou agora. Fala. Voltei? O Separou que na eu fiz? borrachinha. Então, o que eu fiz? O paciente já estava com o aplicativo, já estava com adesivo, já tinha usado fita, e a queixa dele era justamente essa. Poxa, a fita está por baixo do meu jaleco, não serve. O adesivo está colado na capa do celular, não está ali à minha disposição. Eu não posso colar nas paredes aqui, porque eu sou um bucomaxilo, não posso fazer isso. Não posso ter, o negócio é sério. Então, o que a gente fez? A gente colocou nos instrumentais cirúrgicos uma borrachinha rosa, ele não era o normal dele, colocamos na seringa tríplice uma borrachinha rosa, e o que ele fez adicional, que foi ideia dele, que eu achei muito interessante. Ele é um buco, opera muito, mas a principal situação dele é a operação de implante e terceiros molares. No refletor, ele pegou um pedaço de fita isolante e tampou uma parte do refletor para fazer sombra no campo cirúrgico dele. E aí, justamente, a área de sombra que ele lembrava de soltar. Porque ele se pegava, olha, a hora que eu mais aperto, cara, é quando eu tô ali terminando de ser o implante, quando eu tô ali tirando o terceiro molar. E aí ficou uma área de sombra. Depois eu fui ver e experimentar. Ficou muito interessante. Ficou exatamente na lateral da área importante para ele. Então ele conseguia ver claramente o foco de trabalho, mas aquele detalhe chamava atenção, porque era um ponto escurecido em todo um campo iluminado. E todo o campo branco que ele usava ficou perfeito nisso. O entendimento de um lembrete. O paciente que já estava utilizando essas ferramentas, já tinha consciência e conseguiu renovar, conseguiu melhorar esse aspecto. Tá? Então isso também achei muito interessante. E falando em renovação, vem aqui a comparação, né, entre os comportamentos de bruxismo em vigília antes e depois da inclusão da renovação, né? Uhum. Olha, antes da renovação, depois da renovação. É impressionante. Isso aqui é muito legal. Excelente, isso é excelente. Então, esse é um dado clínico excelente para a gente transportar para o nosso atendimento. Nosso atendimento. Por isso que precisa cobrar o paciente com frequência, para verificar se aquela estratégia empregada está fazendo sentido ou não. Para que não para dar uma bronca nele apenas por si só, mas tentar renovar o entendimento dele, renovar aquele aspecto para ele voltar a se interessar pelo tratamento, voltar a se empenhar para a mudança daquele comportamento. Então, esse também é um dado que fiquei muito feliz de ter encontrado. É muito legal. Eu acho que esse é o tipo de pesquisa gostosa, né, da gente ver aqui, que é uma pesquisa extremamente clínica e que a gente pode aplicar, como você disse, olha, então agora eu comecei, se o paciente está... Não, o que você prefere? Eu prefiro usar o aplicativo, ok.
Aí no meio do caminho, tá usando, eu esqueço de olhar, eu já, Uhum. né? Opa, então vamos renovar, vamos buscar uma alternativa para o paciente, ou até mesmo vamos partir junto já com Sim. 2 ou 3 ou 4 alternativas Entender para o como que é teu o dia a dia paciente. dele e aonde que você conseguiria colocar. Onde que você É, consegue colocar uma estratégia. quais são. E aí eu lembrei de um professor que chama professor Daniel Clau, do qual eu sou super fã, e ele sempre diz no tratamento de dor plástica, né, que é o que eu trabalho, eu estudo muito, e ele diz assim: enxergue quais são as barreiras do seu paciente, quais são as barreiras que ele tem. Então eu acho que isso é muito válido para a gente tem que olhar as barreiras e também menos é mais. Sim. Menos, que é uma coisa de um filósofo chamado Henrique Fogaça, lá que ele fala no MasterChef, a filosofia de vida. Menos é mais. De fato é isso. Então, se você conseguir com um número menor de ferramentas de controle de bruxismo e vigília, é sensacional. Mas se você não Perfeito, conseguir, perfeito, busque perfeito, alternativas. perfeito. Ó, Rodrigo, a gente já está aqui caminhando para o final. Quero te agradecer demais por essa disponibilidade de falar comigo hoje aqui. Né? A Eu que gente. agradeço, fico sempre de coração aberto, fico sempre encantado de estar contigo, sempre aprendo muito, sou um fã eterno, então eu que agradeço de estar aqui hoje. Imagina, eu que sou fã de você, agora que você está. São vários trabalhos. Gente, não é só esse trabalho, o Rodrigo, junto com o Jean, que também é coautor desse trabalho aqui, eles fazem uma série de publicações. Os dois estão voando. Eu conheço o trabalho da pesquisa brasileira, é fundamental. A gente pode depois fazer. Olha, agora, essa ideia aqui de ler um artigo me deu. Vamos ler outros. Vamos fazer vários. Podemos fazer Gostei sim. desse negócio de ler o artigo junto aqui. Né? Olha aí a professora Liette dizendo Nossa, diferente. querida professora Tá Eliette. vendo? Até a professora Liette aqui acompanhando. É muito bom mesmo ler um artigo com quem fez o artigo. Tá aí talvez. É que, né, Rodrigo? Isso. Os bastidores ninguém sabe. A gente desmarcou 2 vezes. Uhum. Mas deu Mas certo. A quem coisa sabe, né? acontece quando tem que acontecer. É isso aí. Bem, gente, alguém tem alguma pergunta? Eu vou só. Agora, eu vou cortar o podcast agora, né? E eu vou dar só um recado para Roberto Garanhani e Adriana Lira, que ficam no grupo do WhatsApp. Eu estou lendo o grupo. Eles estão falando da minha blusa. Minha blusa não é nova, mas é da cor da minha cartela. E eu tenho que fazer live com a cor da minha cartela. Você sabia disso, Rodrigo? Aprendi Olha isso só, aí sim, personal style. então só tinha essa e eu tô assim no ar-condicionado e ó, tá fazendo 21 graus na minha sala. Eu não aguento, viu, Rodrigo? Eu tô aqui fazendo uma coisa séria e tem gente. Pessoal, abrindo agora que alguém tem alguma pergunta, quer deixar algum recado? Tem todo. Aqui a Virgínia Farmaco. Melhorou, Virgínia? A Virgínia falando ótima aula. Ó, o Obrigado. Gilson. Gente, quanta gente querida. Jaqueline, Carmen, Rafaela. Bastante gente aqui, querida. Acho que não temos perguntas, todos sabem tudo sobre isso. Ficamos E a à gente se disposição, se lembra. eventualmente surgir algum questionamento, fico sempre à É isso aí. disposição, fico sempre muito feliz de poder colaborar, discutir com os colegas. A ideia de fazer essas leituras também acho fantástico, para que a gente consiga levar o conhecimento na aplicabilidade clínica. É para isso que É se isso faz aí. pesquisa, é para isso que a gente escreve, para que a gente possa conseguir levar Ah, dentro do consultório. tem uma pergunta aqui, peraí. Quantos por cento da amostra não conseguiu controle? Eu vou mostrar. Só vamos dizer assim, que não tem uma métrica de controle, né? Uhum. Não existe isso. O que é controlar um bruxismo em vigília? Não existe. A gente considera. E, aliás, está aí uma coisa, viu, Rodrigo? A gente tem que discutir. Eu acho que os pesquisadores estão discutindo o que é controle de bruxismo em vigília. Esse bruxismo em vigília muitas vezes é fisiológico. Isso. Pode estar Quanto acontecendo. redução seria sucesso do tratamento? Eu me questiono Quanto muito isso. quanto que é? Mas olha, o sucesso foi grande aqui. Aquele Uhum. finalzinho do gráfico. Então vamos ver aqui, ó. A A gente teve na gente média abaixo de 10 por dia. Abaixo de abaixo de 10, 10 abaixo de 10. respostas. Isso é No grupo, na muito média do na grupo. média do Então, grupo. É muito, é bem pouco. bastante considerável. É bastante considerável, abaixo de 10%. Olha aqui, ó, o finalzinho do gráfico aqui mostrando. É muito interessante. É isso, Roberto? Tem mais alguma pergunta? O Mister Bruxismo em Vigília? Desencoste seus dentes. Esse é o Tem mais cara. alguma pergunta? Ele que é o cara. Este é o grupo a ser estudado. Sim,
Mas aqui você tem que perceber o seguinte, Roberto, não é que não controlou, partiu de 55 e chegou a menos de 10. Então, isso é sucesso? Parece que sim, mas por que zerar? Né? Como zerar? Porque, por exemplo, gente, eu vou dar um exemplo prático. Às vezes você está num episódio aqui de, sei lá, qual é a frequência aceitável de um bruxismo em vigília? Olha, aí que não vai trazer consequências para os dentes, né? Que eu acho que é isso que o Roberto está pensando, porque o bracing não traz consequências para o dente, porque tem uma parcela de muitos pacientes que praticam bruxismo em vigília que não tem problema nenhum, não é verdade? Nem dor, nem dentes, nem problemas de quebrar. É uma parte totalmente fisiológica, primária, inofensiva. Porque, gente, então, talvez o zero não vai existir. Talvez não vai existir. Não vai mesmo. Até porque e não precisa. Estudar, não precisa, nem sempre precisa. Alguns pacientes precisam. Quem são eles, né? Não é talvez essa amostra. E assim, gente, quem for estudar ali o livro do Guyton, que é um livro Fisiologia Básica, vai encontrar a resposta de como não tem alguns casos que são exatamente fisiológicos, né? A causa, exato. Mas, Dri, vamos pensar, será que isso é um problema, né? Se algum do grupo ficou lá em cima, é isso aí. Agora é para você, Rodrigo. Sim. Ficou lá em cima? Olha, não. Na média, a gente teve, para falar do grupo final, do grupo 1, no último dia de avaliação, teve um indivíduo ainda que respondia aproximadamente 10. Mas, na média, nenhum superou, nenhum conseguiu não ter uma redução significativa ao longo desses 30 dias. Então, todos se beneficiaram desse aspecto. É claro que a gente tem que considerar que eram todos estudantes de odontologia, então cada vez mais conscientes dos hábitos. Então, talvez numa pessoa, em algum momento isso não funcione, mas na pesquisa todo mundo se beneficiou. Agora voltou. Este é o grupo que percebo. Eu acho que se essa pessoa não se controla, né? Se fica ali em cima, lá, o grupo que ele percebe no consultório. Sim, fenotipo para quem tem bruxismo. Com certeza. Exatamente. O caminho é entender cada vez mais quem é o paciente, quem é ele, para que aí sim as terapias elas sejam extremamente específicas e não mais receita de bolo para todo mundo. Exato. E é óbvio, o cara que está no consultório, seja do consultório do reabilitador, né? Que, como você, Rodrigo, como o Roberto, como o meu consultório, que é um consultório só de disfunção temporomandibular e dor, o cara que nos procura e apresenta bruxismo, porque às vezes ele não tem bruxismo, e ele apresenta bruxismo, é o cara que vai ter o problema, que é aquele que a gente tem que tentar solucionar, né? Sim. E aqui a Adriana está colocando que a gente tem muito que estudar. Acho que a contração tônica persistente acontece por causas diversas, sem dúvida nenhuma. E eu estou com um projeto agora, eu vou fazer um convite aqui ao vivo para o Rodrigo. Rodrigo, depois vamos lá, eu estou com um projeto aqui de uma revisão livre, que é uma revisão, não sei nem se é para publicar, mas é mais para pensar exatamente sobre isso, sobre da onde parte esse sinal e por que tem comportamentos diferentes e por que tem pessoas diferentes se comportando de uma forma diferente. É isso. Muito legal, muito legal. A Adriana vai estudar, a Adriana e o Roberto que estão aqui, eles sempre botam a cabeça da gente para funcionar nesse aspecto, fazem realmente esses questionamentos. E eu sempre converso com a Adriana dizendo, olha, a gente não sabe nada ainda sobre bruxismo em vigília. O estudo de bruxismo em vigília começou em 2012. Então, e estudos como o seu, da sua aluna, de toda a equipe, né? Tem uma equipe por trás, também tem o Jean, tem a Mariana, se eu não me engano, né? Tem a Mariana também. A professora Malin, né? Que contribuiu também aí revisando esse trabalho. Eu acho que estudos como o de vocês são sensacionais. Tá? Eu acho que parabéns, Heloísa, por ter te procurado, né? As coisas começam assim. Parabéns para vocês também aí, Maringá. Muito obrigado. Parabéns para todos nós. Agradeço imensamente, né? Claro, toda a parabenização para a Heloísa, uma menina diferenciada. Todo agradecimento a toda a equipe. Ninguém faz nada sozinho. E não posso lhe agradecer também
por toda a consultoria, por todos os ensinamentos e por tudo ao longo de não só desse trabalho, mas de tantos outros. Muito, muito obrigado. Obrigada a vocês. Gente, um abraço a todos e a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.